Oi pessoal, tudo bem? Hoje, o vídeo que eu vou explicar vai ser mais um conteúdo de química, só que hoje o conteúdo será propriedades coligativas. Basicamente, para a gente entender propriedade coligativa, é um processo, é um ramo da química que a gente vai entender como que a maneira que a substância se dissolve e como que ela se adapta ao meio pode afetar ponto de congelamento, ponto de vapor da solução, ponto de ebulição, tudo isso. E isso é o que as propriedades coligativas estudam. Então, isso vai ser muito importante para a gente entender como que elas funcionam e como que isso vai acabar acontecendo dentro do dia a dia, dentro do cotidiano e dentro das próprias equações químicas. Então, basicamente, as propriedades coligativas, elas dependem da quantidade de partículas que se dissolvem em uma solução. Então, basicamente, o comportamento da solução ela vai ser determinado pelo número de partículas que estão presentes no soluto. Então, as características químicas ou estruturais, elas não vão ser tão importantes assim quando a gente vai para essa análise das propriedades coligativas. Então, quando a gente fala de propriedades coligativas, temos as propriedades coligativas principais, sendo elas diminuição da pressão de vapor, aumento do ponto de ebulição, diminuição do ponto de congelamento e pressão osmótica. Então, é muito importante que a gente entenda cada uma delas muito bem. A primeira que nós vamos analisar vai ser a referente ao aumento do ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição, ele vai se referir quando você adiciona um soluto a um solvente. Então, a pressão do vapor, ela vai diminuir, o que significa que a solução precisa de mais calor para conseguir atingir o ponto de ebulição. Esse fenômeno, ele é conhecido como elevação do ponto de ebulição ou ebuliometria, que seria o estudo dessa parte. Então, isso quer dizer que a solução ferve a uma temperatura mais alta do que o solvente puro em si. Outra propriedade importante de se analisar vai ser a da diminuição do ponto de congelamento. O ponto de congelamento é quando nós dissolvemos um soluto em um solvente. Então, o ponto de congelamento da solução vai ficar mais baixo do que o solvente puro em si. Isso acontece porque as partículas do soluto interferem na formação da estrutura sólida do solvente. Um exemplo muito básico é a adição de sal, NaCl, nas estradas de países que nevam, quando está no inverno, para evitar o congelamento da água. Então, isso é muito importante e realmente é algo que está muito presente no cotidiano das pessoas que vivem em países em que é comum a neve. Isso é só um exemplo, mas tem muitos outros. Outro ponto muito importante é o da pressão osmótica. Então, a propriedade coligativa da pressão osmótica, ela vai acontecer quando tem uma diferença de concentração entre duas soluções separadas por uma membrana considerada semipermeável. Então, a água ela vai tender a passar de onde a concentração de soluto é menor para onde é maior, criando uma pressão. Esse fenômeno ele vai ser muito importante no funcionamento das células e nos tratamentos de água, que também pode ser conhecido simplesmente como osmose. Um termo muito importante também utilizado nesse ramo é o termo volatilidade, que significa que evapora mais facilmente. Então, todas essas propriedades coligativas, elas servem para a gente entender o que deve ser feito, o que deve ser adicionado ou o que deve ser realizado mesmo, para que não haja uma volatilidade ou que ela aconteça dependendo do contexto. De modo geral, as propriedades coligativas, elas têm aplicações bem práticas em nosso cotidiano, fazendo com que a gente entenda o que pode ser feito e o que pode ocorrer para que aconteça o que nós queremos.